Bom dia. Aqui agora é bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo. Espero que esteja tão bom como está essa manhã luminosa e tal. Nós vamos falar, no primeiro momento, da arte contemporânea nos Estados Unidos. Sim, porque o eixo cultural vai sair da Europa, especialmente de Paris, para Nova York. Então, está na hora de vocês começarem a pensar esse tipo de circunstância. E é por isso que nós vamos ver hoje um pouco do que acontece lá no primeiro momento. A propósito, eu recomendo, se você não assistiu ainda, o meu vídeo sobre abstracionismo, ele é muito bacana para você ir acumulando uma experiência, um olhar sobre o primeiro fenômeno. Sim, porque nós temos a estrutura de uma grande galeria nos Estados Unidos. Essa galeria foi feita por uma mulher muito rica, chamada Peggy Guggenheim, e ela teve uma proposta de comprar um quadro por dia. Teve apoio do Duchamp, comprou muita coisa, veio e criou nos Estados Unidos a arte deste século, e era o nome da galeria Arte do Século. E aí ela também vai pesquisar artistas estadunidenses, e é quando ela tem acesso a Jackson Pollock, que na década de 40 começou com o abstracionismo expressionista e que vai desenvolver a pintura de ação, que é muito performática e que fez dele um astro, uma celebridade. Sim, ele chegou a sair em revistas, como foi a Life, a Magazine, a Time, ele saiu num monte de revistas. Isso lhe deu muito dinheiro, notoriedade, inclusive teve um carro caro, morreu de acidente nos idos de 1953, num acidente violento por conta dessa qualidade de vida, velocidade, muito cigarro, bebida. Uhum. Dizem que vivia assim, agitadamente. Eu gostava sempre de fazer esse tipo de pintura, que é considerado um dripping, um dropping, e aí perguntando se ele era o maior pintor vivo dos Estados Unidos. E é claro que isso naquela altura deve ter sido uma grande discussão, um chamariz para os investidores também, porque, então basta, né, tirar o canvas do cavalete, colocar no chão o tecido e aspergir aqui e acolá, mas não era tão simples assim, né? Porque ele tinha um arranjo de cores muito interessante, ele preparava essa tinta com pó de vidro, às vezes com areia, para ficar um pouco mais espessa, para fazer alguns grumos. Vocês podem ver ali que ele tinha toda uma composição, uma coisa assim, muitas cores. E, enfim, ele não gostava muito de títulos, mas às vezes até usava. Esse daqui é o Lavender Mist. Sim, ele também dava nome de composição, como todos os bons abstracionistas. E tem essa coisa do momento, da agressividade que foi a Segunda Grande Guerra, não é? A ideia da rota incerta do mundo, assim, e até, por que não dizer, esse primeiro conflito, esse surgimento da bipolaridade é muito interessante. Também trouxe para vocês o Rothko, que era outro grande artista desse período. Eu falei no vídeo sobre abstracionismo sobre ele, que também foi apoiado pela Peggy Guggenheim, só que dessa vez ele não queria estar tão inserido na cena artística quanto o Pollock, são personalidades totalmente distintas. O Rothko é um pouco mais politizado no sentido de crítico, de, sabe, não se satisfazer simplesmente em produzir uma arte para venda e ganhar fortuna. Ele nem quis que as obras dele fossem expostas nos Quatro Estações, que era o maior restaurante americano da Seagrass, e era assim de muita glamorização, e ele não quis para si, não quis. E esse daqui é o que está na aula de abstracionismo, porque é uma tela maravilhosa.
teve a Capela Rótico e, sim, a arte dele era voltada para a sacralização. E aqui o de Kooning, porque eu sei que ele deixa o pessoal inquieto, ele tira todo mundo do eixo. Porque é uma arte que não requer explicações, é só sentir o drama desse corpo decomposto, dessa cara monstruosa, porque era isto que ele fazia nessa série de mulheres, e ainda que ele tentasse curar a ideia de que estava exaltando até mesmo as mulheres da sua família, muita gente disse que ele era um misógino, que onde já se viu representar a mulher de maneira tão feia, que isso não era possível. Se se cai numa prova, com certeza se carrega no expressionismo dado ao abstrato, a busca do feio, a deformidade do corpo humano, com a aplicação de cores saturadas. É o que a gente tem. E não há uma explicação muito mais aprofundada para isso ou para aquilo. E aí, sim, uma matéria que está na hora da gente assimilar, até porque, imagina, 1960 já lá vão 60 anos que esse fenômeno aconteceu, né? É mais velho do que a Sandra. Não tem nem mais como falar que isso é uma coisa recente, que isso é uma coisa... Não, isso já devia estar sendo assimilado com mais facilidade, porque na década de 60 os artistas eles vão pensar em também produzir uma arte mais acessível, democratizante, que vá também usar como meio de comunicação a cultura de massa e os símbolos retirados dessa cultura, entende, da vida cotidiana. Então, nós vamos ter uma arte que foi definida pelo Richard Hamilton, que é inglês, como popular, transitória, consumível, de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamurosa e um grande negócio. Essa frase, vocês estão vendo? Foi depois da morte do Pollock tinha morrido em 53, e a gente sabe que nessa altura esta é a grande obra que marca o início da pop art. Havia algo anterior, eu vou mostrar para vocês, mas nada foi tão a síntese da pop art quanto isso. Primeiro porque você já vai pensar na ideia das forças hegemônicas com o teto, o que a gente tem ali no teto. Olha bem, presta atenção. Vocês conseguem enxergar ali o mapa mundi, mais ou menos? Nós temos uma fotografia que saiu na revista Life do planeta Terra. Então, seria essa abrangência do discurso da indústria cultural. Depois, nós temos todo um cenário pautado na modernidade, por exemplo, esses móveis, não só o sofá laranja, que era totalmente novo, mas o outro que vocês veem ali, olha, tem um design muito arrojado, uma televisão em que uma mulher fala no telefone. Eu acho divertidíssimo aquele comics na parede, queria que vocês vissem, porque, sim, vamos trazer os gibis para o universo da arte, é a partir daqui que a gente vai ter mais liberdade, inclusive para o Roy Lichtenstein trabalhar com gibis. Depois nós temos alguns aparelhos, olha só, aqui para a gente escutar música, ali um aspirador de pó, e é engraçado porque tem um excesso na perspectiva da escada para falar que os aspiradores de pó comum vem até aqui, como se fosse uma propaganda, né? E esse sobe, vai até lá em cima, tem uma mulher lá passando o aspirador. Por falar ainda em modernidade, em cima da mesa, comida enlatada, uma lata de hambúrguer, presunto, desculpa, de presunto enlatado, quer dizer, super moderno. E aí, esses corpos que são, assim, muito sedutores, plásticos, como se fosse de uma revista, sei lá, tipo Playboy, assim, né? A revista pornográfica. E não se espantem, porque o corpo desse rapaz, assim, todo gato, era de um Mr. América, de 1954, e lá era uma artista, a Joy Bai, que depois vai ser uma artista
muito famosa, tal, minimalista, e num primeiro momento, precisando de dinheiro, ela fazia pornosoft, eu não sei de onde tiraram isso, pornografia mesmo, fazia revista pornográfica. Depois, nós temos lá fora algo que eu deixei, que eu acho que é muito, muito interessante, é um cartaz de cinema com o primeiro filme falado da história e cantado, né? E que é o cantor de jazz. Só que eu vou fazer uma crítica e eu estou me aprofundando mais aqui, falando com mais delicadeza, porque a crítica eu acho mais interessante, que vai estar no próximo. E aí você tem ali, por exemplo, esse pirulito pop, que é muito erótico, né? Sugestivo, todo mundo chupava pop, e aí ele coloca na altura do torso esse rapaz segurando um pirulito pop, né? É uma baita incitação erótica. E a única coisa que tem de antigo é aquele quadro vitoriano em preto e branco na parede, porque o resto é tudo muito arrojado, muito novidadeiro. Então, assim, a pergunta que é o título, né? Por que que as nossas casas hoje são tão atraentes, são tão diferentes, ou são tão diferentes, são tão atraentes? Vem porque esta obra dialoga com uma outra obra que é essa daqui. É uma paródia do casamento do William Hogarth, e realmente aqui a gente tem uma cena vitoriana, percebe que é um grande pintor inglês, então tem uma paródia mesmo, e serviu porque foi ótimo. E o filme que eu quero que vocês prestem atenção é esse aqui, E Agora para Tudo, porque se eu fosse fazer uma questão agora em História da Arte, eu não ia pegar a pop art simplesmente, né? Eu ia querer destilar essa ideia de que nos Estados Unidos nós temos efetivamente uma cultura racista e que chegava ao ponto de, na hora de fazer algo como um filme de um cantor de jazz, eles pegavam um artista de origem europeia, tipicamente europeia, e faziam a blackface. Nesse o cantor de jazz, o ator Al Johnson, ele vai atuar com esse rosto pintado de preto e os lábios exagerados. Então, dá para fazer uma baita discussão sobre aquele cartaz que está aqui, ó, na janela, entendeu? E aí você fala, mas o que isso tem a ver com a pop art? É porque era um cinema novidadeiro, né? Porque traz o som de uma maneira mais delicada, e é o primeiro musical estadunidense, e os Estados Unidos gostam muito de musicais. Então tem esse apelo. E não se esqueçam, tá? Essa colagem no papel, quando a gente fala em colagem é uma técnica antiga, uma técnica dadaísta, começou com o cubismo, depois foi para o dadaísmo, Raul Hausmann usava colagem. Tá? Então, não é uma coisa recente. E quero, inclusive, mostrar uma colagem anterior, que já tinha a palavra pop, que não é só daquele pirulito. Tá? O Eduardo Paolozzi, né, fez aqui uma colagem muito interessante com Coca-Cola, a ideia do avião, né, que tem vínculo com a guerra e tal. E aí essa arma pop, percebe? Muito interessante essa colagem, e que mostra a influência da cultura americana na Inglaterra. E nunca foi muito razoável imaginar que um país da América influenciasse a sua metrópole. A mesma fenômeno às vezes acontece do Brasil em relação a Portugal, só que aqui está acontecendo dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E aí sim, outras notícias que levavam as pessoas a desejar essa série de objetos de desejo, e faziam essas colagens assim à torta e direita. O Paolozzi é um dos que mais faz essas colagens, são muito divertidas, as pessoas ficavam com vontade de ter essas casas, essa plástica moderna, né? Muito moderna, aliás, olha só o quanto que mudou nos últimos 60 anos numa cozinha. Talvez muito pouco, né? Olha só, o quarto de uma criança embaixo. E também vai ser nessa época que o Paolozzi vai fazer algumas brincadeiras assim muito coloridas, divertidas, né? Então, eu gosto de pensar em tudo isso. Também temos o Jasper Jones fazendo bandeiras. Eu gosto muito da 1 e 3 bandeiras que ele sobrepõe, essa daqui. Olha. Então, você tem a 1
E aqui, 3 bandeiras. É muito interessante, que vem com essa ideia da fixação do poder hegemônico, entendeu? É essa grande pegada. Outra coisa que é muito interessante é pensar nessas latas, o mundo enlatado. Aqui você tem uma escultura feita de bronze, uma brincadeira, mas a comida enlatada, a bebida enlatada, a sopa enlatada, vai ser um grande mote. Inclusive, quando a gente pensa nessa obra aqui, o hambúrguer enlatado, hambúrguer não, presunto. É porque eu fiz em ham e é presunto, mas aí na hora que eu falo eu misturo tudo. Ele está num tamanho não natural e vai influenciar inclusive um outro artista, o Claes Oldenburg, que vai fazer as comidas imensas, entendeu? Umas colheres imensas. E o próprio Andrew Rowe vai aumentar em 50 vezes a lata de sopa Campbell's. Então, isso vai ser assim, um grande norte, sabe? Essa obra é bem legal, porque ela sintetiza toda a influência que se tem sobre a arte futura. Ela é muito legal, eu gosto muito dela. Ela é bacana para estudar, para decorar, sabe? Aqui em casa eu usei. Outra coisa interessante é pegar esses objetos cotidianos. O Robert Rauschenberg, caiu no Enem. Eu fiquei tão feliz na época, porque eu tinha colocado isso numa aula. E eu falei dessa coisa da cama dele, os objetos de dormir, sabe? E no ano que eu resolvi colocar, caiu no Enem. Eu não sei se o pessoal lembrou, né, do BED, mas é muito interessante você pegar as coisas que você usa e fazer obra de arte com elas. E a casa dele era um nojo, um nojo. O Robert Rauschenberg era muito sujo. E ele aproveitava tudo, assim, sabe? Muito, muito. Olha esse combine painting. Ai, meu Deus do céu. Ele pegou um monte de coisa, chama combine painting, não é nem escultura nem pintura. É uma combinação. E ele arranjou assim, ó, uma colagem de objetos. E, detalhe, ele expunha tanto assim como na parede. Fica coisa horrorosa, né? Mas eu não tô aqui para julgar, não. Aqui já a gente vai ter o Andrew Rowe. Lembra que ele é britânico, vai viver nos Estados Unidos e ele dizia que a última coisa que ele queria lembrar na vida é como era o quarto dele quando criança, de tão pobre que era. E na América ele mudou a vida dele, vai trabalhar como produtor, vai trabalhar com uma série de coisas até que ele vai abrir o The Factory e vai seguir carreira solo como artista e criador, né? E aí é a hora que ele vem com essas coisas maravilhosas da Marilyn, que já tinha cantado e encantado os Estados Unidos com Material Girl, com a ideia de que só os diamantes são eternos. Ah, isso é lindo, é um vídeo lindo. Vocês já assistiram? Vou deixar o link para vocês, é muito bonito. E aqui os diamantes são os melhores amigos de uma garota. E aqui ele vai fazendo esses trípticos, dípticos, ele vai fazendo as imagens que se reproduzem como se fosse para a gente pensar nela, a mesma reinventada, ela sempre sendo ali imposta. Inclusive, diziam que ela era uma Madonna, tinha a mesma força da Madonna da Idade Média. E isso é tão forte, de uma Madonna de Timabuia, assim, ele chegava a comparar. Que depois veio uma amiga do Andrew Rowe ser cantora, que é a Madonna, né, que não era Madonna, e brinca com os diamantes são eternos da Marilyn Monroe. Então é muito, isso já na década de 80, 20 anos depois. Um pouquinho mais de 20 anos depois. Um diálogo muito legal. Aqui os dípticos, coloridos e preto e branco, mostrando não só a ascensão, mas o declínio, porque o Andrew Rowe, num determinado momento, vai começar a fazer crítica à sociedade de consumo, especialmente porque muita gente vai morrer com acidente de automóvel, muita. Eles bebem demais, eles fumam demais, eles correm demais. Para aguentar a produção, os Estados Unidos abriu muito a hipótese de crescimento da indústria de bebidas, da Seagrams, e da indústria de tabaco, que era, naquela época, a Philip Morris. Então, assim, era muito comum e ele vai mostrar a degradação dessa sociedade. A Marilyn mesmo, muita gente diz que foi overdose, né? Então, era uma sociedade, olha, outro, overdose. Entendeu? As drogas aqui, um sucesso. Eles trabalhavam ao limite e se drogavam para suportar exatamente uma sociedade vazia. Vazia.
entende? E o resultado é este. Ah, não é invenção, é fato, olha. O Elvis, fantástico, um grande artista, um grande cantor, que também pode dar muita discussão. Em que sentido? O rock and roll, apropriação cultural. Ah, e antes dele a Aretha cantando? Tinha muita gente cantando rock antes dele. É, a gente tem muita gente. Eu vou deixar para vocês vídeo também do rock and roll para vocês perceberem quem foi a primeira roqueira americana. Vou postar junto dessa aula. E aí sim, essa reprodução da Coca-Cola. Tem um texto do Andy que eu gosto bastante, que ele fala que a Coca-Cola que o povo toma é a mesma que toma a rainha da Inglaterra. Então ele teoriza sobre a Coca-Cola, sobre o capitalismo, falando que abre uma oportunidade, mas porque ele vinha de uma sociedade moldes vitorianos, que a ascensão era impossível, que a mudança de um quadro societário era impossível. E nos Estados Unidos ele vê essa possibilidade de mudança de status de classe, porque foi assim que se deu com ele e com tantas outras pessoas que ele ajudou no campo das artes. Como vai ser, ele já mais velho, ajudando Basquiat, que é um grande grafiteiro, e ele se apaixona pelo trabalho do Basquiat. O Basquiat passava fome, usava muita droga também. E ele vai ajudar o Basquiat a se tornar assim, um dos artistas jovens mais endinheirados. Pena que morre aos 27, muito novo, né? Overdose. Aqui as notas de dólar, brincando com essa ideia da pujança e da força do capitalismo. E o Brillo. Com relação ao Brillo, é muito interessante, eram caixas de sabão em pó, e aí dessa de pads, né, de sabão em pó, então dá para colocar na máquina. Então, pads, pastilhas, né? Pode ser em pastilha, pode ser em saquinho, depende do tempo que é feito. Uma coisa gelatinosa ali dentro do sabão. Então, eu estive perto do Brillo, há várias no mundo, tá? Quando foram levar para o Canadá, deu muito problema, porque eles não queriam entender como arte, eram caixas de sabão em pó. Então, que história é essa? Como é que você está? Você está fazendo uma exportação ilegal, você está fazendo um descaminho, não pode entrar com caixa de sabão em pó. E ele brigando, falando que era só uma obra de arte. Nesse sentido, tem muito do handmade, do pronto para o uso, não é? E a gente vai avaliar dentro do processo do ato criativo o pensar do artista e a ideia e o conceito sendo valorado, isso é muito interessante. E aí, sim, as séries que ele fez dos carros todos estourados, e aí aqui uma ambulância em desastre, são coisas tristíssimas. Eu peguei a imagem menos e deixei. Se eu pudesse, eu deixava para vocês um filme que ele fez, quem sabe eu dou conta de deixar, só beijo, 40 minutos de muito beijo na boca, nessa época, inclusive. Agora, outras pessoas, como a Jack Kennedy, depois Jack Onassis, ela vai ser uma mulher casada primeiro com o cara mais poderoso do mundo e depois com o grego mais rico do mundo. Onassis foi o cara mais rico do mundo. E ela era muito cobiçada com seus vestidos chemisé e a sua elegância americana. Também fez um que eu acho que poderia vir aí o Mao Zedong, que é Mao Tse-tung, mas em chinês é Mao Zedong. E eu acho muito divertido, porque a gente vai falar das aberturas da China, da hipótese de uma mudança e que vai estruturar esse comunismo de mercado, né? Esse socialismo de mercado, assim é que é. Então, acho interessante vocês pensarem isso, poderia cair, mas com uma questão mais da China, da popularização, da democratização, aquele mapa mundo que a China está no centro, que é o que eles usam, né? Vocês sabem disso, na China não é o nosso mapa mundo que eles usam, não, eles usam aquele que a China fica centralizada, então dava para fazer uma questão aí interdisciplinar muito interessante do que é pop. E, enfim, essa ideia da Guerra Fria e das disputas espaciais em James Rosenquist, que eu adoro. Eu acho esse colorido e essa vitalidade muito grande, me faz lembrar exatamente o conteúdo da minha infância, porque na minha infância os desenhos tinham esse apelo já no comercial, era muito assim. Rosenquist deixou essa marca, que é uma marca publicitária, né, que é uma marca de produto, olha só que interessante, muito publicitária,
Vocês percebem? E, por fim, é claro que não podia faltar o Roy Lichtenstein, que estava tão sem grana que o filho pediu um gibi e ele resolveu fazer um gibi, porque o menino achou que ele não ia dar conta de fazer algo igual. E depois ele resolve fazer isso imenso e vai estourar só porque ele faz uma citação numa tela de um quadrinho de gibi. Né? Então, eu acho muito interessante isso. Aqui algumas obras dele, as mais famosas, mas as mais famosas e delicadas são as que tem o Dot Band-Aid. Como assim o Dot Band-Aid? Aqui não dá para você perceber, mas onde está azul são um monte de pontinhos, imitando o que era feito no gibi. Como o papel jornal era muito fino, eles não coloriam todos, eles faziam uma impressão com pontinhos. Quem criou essas máquinas que faziam impressão, essas impressoras com pontinho, era um cara chamado Benjamin Day. Então ficou dot, ponto, dot, Ben, de Benjamin Day, Dot Band-Aid. Então ele trabalha com os Dot Band-Aid. Aqui fica muito claro a ideia da Guerra Fria, né, em RAM. Eu acho que dá até para usar em uma série de coisas. É questão, dissertação, eu acho o Brown fantástico. Tem gente que não lembra como escreve, mas olha, é muito fácil. Lichtenstein também não é muito difícil nada, né? É fácil. E a gente fica por aqui hoje com esses artistas da pop art. Divirtam-se.